Um minutinho. Pronto, já estou sendo gravada. E aí eu vou compartilhar a minha imagem com vocês. Só me deem um ok, alguém, se estão enxergando aí. Circo trigonométrico. Sim, prof. Sim, obrigada. Então, vamos lá. Bom dia a todos aí, né? Esse carinha aqui que vocês veem aqui, né? Esse circo, esse monte de risco, né? Geralmente eu costumo brincar que essa imagem assombra alguns professores quando eu coloco isso na prova, né? É o circo trigonométrico. Então, o que aconteceu agora? Nós temos aí o seno, o cosseno e a tangente, né? Dos ângulos. Antigamente, né, até o primeiro ano do ensino médio, nós conhecíamos o seno, cosseno e a tangente, trabalhávamos com eles dos ângulos notáveis, que era 30, 45 e 60. Agora, nós vamos ampliar esses ângulos notáveis, tá? Então, nós vamos considerar o 120, que está aqui, ó, o 135, o 150, depois embaixo o 210, o 225, o 240, aqui o 300, o 315 e o 330. Esses passam a ser agora os ângulos notáveis no circo trigonométrico. E como é que funciona esse circo trigonométrico? Você tem, né, a projeção na linha lá que era o eixo X, será agora chamado de eixo dos cossenos. Olha aqui, observem aqui, ó, eixo dos cossenos. Então, a projeção que o ângulo faz no eixo que a gente chamava de X, agora é o eixo dos cossenos, tá? E o eixo que nós chamávamos de Y, agora será o eixo dos senos, que é essa linha aqui, tá? E essa linha que tá aqui, ó, que é paralela ao eixo dos senos, é o eixo das tangentes, tá? No ano que vem, eu vou mostrar para vocês também a cotangente, a secante e a cossecante. Mas isso são cenas do próximo capítulo lá no ano que vem, tá? E como é que funciona? Como é que eu encontro o seno e o cosseno desses ângulos notáveis aqui no circo trigonométrico, tá? E aí, como sugestão, eu vou seguir, né, o roteirinho aí que encontra-se na página, olha aqui, tá? 51 da apostila. Então, é esse roteiro que eu vou seguir com vocês, para a gente aprender a achar o seno, o cosseno e também a tangente, tá? Então, vamos lá. Simetrias na circunferência trigonométrica. Em relações que permitem obter as razões trigonométricas, de um arco com extremidades no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante, conhecendo-se essas razões de um arco simétrico com extremidades no primeiro quadrante. Então, o que ele está falando aí? Que ele vai comparar esses três arcos que ele escolheu, um é do segundo quadrante, um é do terceiro quadrante e um é do quarto quadrante, tá? Para quem não se lembra ou quem não assistiu a aula de quadrante, né? Eu só vou reforçar. O primeiro quadrante é esse, eu já apago. Ele vai do 0 até 90. O segundo quadrante é esse, ele vai do 90 até o 180. O terceiro quadrante é esse, ele vai do 180 até o 270. E o último quadrante é aqui, ó, quarto quadrante, ele vai do 270 até o 360, tá? E aí a gente continua, né? Vamos analisar os arcos de medidas 150, 225 e 300. Então, a gente vai fazer uma comparação aí, né, com esses três arcos, o 150, que está no segundo quadrante, o 225, que está no terceiro quadrante, e o 300, que está no quarto quadrante, tá? Então, vamos ver o que ele pede. Marque na circunferência o ponto P, simétrico à extremidade do arco 150, em relação ao eixo Y. Então, isso daqui é o que nós vamos ter que encontrar. Quem é esse arco que é simétrico ao ângulo de 150 graus em relação ao eixo Y, tá? Então, aí eu peço para que vocês acompanhem, olha só, o 150 é essa bolinha que a professora está destacando aqui, ó,
na cor vermelha. Alguém tem alguma ideia de quem é o simétrico dele lá no primeiro quadrante? 30. Muito bem, Gabriela, muito bem. Deixa eu só admitir o Vitor aqui, né? Então, o que é ser simétrico, né? Em relação ao eixo Y? É ter essa mesma distância aqui, né? E aí, como muito bem a Gabriela observou, deixa eu pegar uma cor amarelinha, ó. Quem que seria, ó? É lá do outro lado, a gente atravessando, é o 30, olha ele aqui, ó. Tá vendo? Então, o ângulo de 150 e de 30, né? Eles são simétricos em relação ao eixo Y, tá? Tem a mesma distância até o 150 e tem a mesma distância até o 30 graus. Bem, já achei o ponto P, então estou marcando aqui, ó, o ponto P na cor vermelha. E aí ele fala, na primeira volta positiva, ou seja, o sentido anti-horário, lembra, né, que a gente sempre anda a circunferência no sentido anti-horário. A medida do arco com extremidade em P é 30 graus. Olha lá, ele falou para a gente que é 30 graus. Pergunta: qual as relações entre o seno, o cosseno e a tangente do arco de 150 graus e do de 30 graus? O primeiro passo, gente, a professora vai anotar quem que é o seno de 30 graus, quem que é o cosseno de 30 graus e quem é a tangente de 30 graus. Primeiro passo que eu vou fazer é isso, eu vou anotar, né? E depois eu vou anotar também o seno, o cosseno e a tangente do ângulo aí de 150, tá? Então vamos lá, vamos entender como é que a gente encontra o seno, cosseno e a tangente do ângulo de 30 graus. Eu vou pegar uma caneta marca-texto aqui forte, tipo uma vermelha. Olha só, o ângulo de 30 graus é esse da pontinho P aqui, o vermelho. O seno, gente, é a linha do Y, a linha que está em pé, na vertical. Então, é esse valor aqui, olha. Vou pegar a minha caneta e eu vou ver aqui, ó, o valor dele, ó, tá? Aqui ele está em número decimal, né? 0,5, pode anotar 0,5, ou alguns alunos gostam de anotar 1/2, tá? Então, o seno é a projeção que ele faz na linha em pé, tá? Pro, e aonde que eu descubro o cosseno de 30 graus? O cosseno de 30 graus é a linha na horizontal, o eixo X. É a projeção que ele faz lá no eixo X. Então, nós vamos descer aqui, ó. Tô pegando a minha caneta marca-texto, ó. Raiz de 3/2. Então, a professora vai anotar aqui, ó. Raiz de 3/2, tá? Tudo é positivo aqui. E, por fim, né, ele pede a projeção da tangente. Olha, a tangente, gente, a gente tem que pensar que é essa linha aqui. Então, você tem que andar com a projeção, ó, na tangente, tá aqui, ó, tá? Então, a tangente dá raiz de 3/3. Dúvidas até aqui, gente? Alguma dúvida? Não, prof. Então, tá bom. Agora, eu vou, né, fazer tudo isso que eu fiz, o seno, cosseno e a tangente, só que do ângulo de 150 graus. Então, agora eu vou anotar aqui, ó. Seno de 150 graus, o cosseno, opa, o O não saiu, de 150 graus, e a tangente de 150 graus, ok? Então, eu vou anotar. Seno, cosseno e a tangente de 150 graus. Vou trocar a caneta marca-texto aqui. Vou pegar o círculo é azul, um verde, tá? Olha lá. O 150 graus está aqui, ó. Eu vou encontrar primeiro o seno dele. O seno é a linha em pé, a linha na vertical. Então, eu vou levar ele lá. Olha só. Olha que interessante, o seno dá o mesmo valor, né? Então, eu posso anotar aqui, ó, 0,5 ou 1/2, tá? Agora, eu vou anotar o cosseno dos 150 graus. O cosseno é a linha que está na horizontal, o eixo X. Então, se eu projetar ele aqui, ó, no eixo X, vai encontrar menos raiz de 3/2.
menos raiz de 3 sobre 2. E, por fim, nós temos a tangente do ângulo de 150 graus, tá? Para quem não sabe aonde encontrar essa tangente, tem que andar com essa linha até o eixo. Então, eu vou fazer aqui na cor preta, ó. Vou andar com a minha linha bem lentamente, até chegar aqui na tangente, ó. A tangente de 150 graus é menos raiz de 3 sobre 3. Acho que o 3 ficou meio ruim aqui de enxergar. Deixa eu só pôr um pouquinho para cima. Então, menos raiz de 3 sobre 3. Dúvidas até aqui, gente? Alô, alô? Dúvidas? Não, prof. Não? Então tá ótimo. E aí eu pergunto, existe alguma relação entre o seno, o cosseno e a tangente do ângulo de 30 e dos 150 graus? Existe alguma relação? Sim. Quais são? Os números são iguais. Os números são iguais. Muito bem. Só muda se é positivo ou negativo por conta do quadrante. Isso, muito bem, Gabriela, parabéns. Então, olha só, o que a Gabriela observou, né? Que o seno, o cosseno e a tangente possuem todos os mesmos valores, né? O de 30 e de 45, que eles, lembra que eles são simétricos em relação ao eixo Y. E só muda, né? O cosseno fica negativo e a tangente fica negativo por conta que os 150 graus pertencem aí ao segundo quadrante. Muito bem, certinho. Tudo bem, gente? Alguma dúvida até aqui? Alô, alô, alguma dúvida? Não, prof. Não, então tá bom. Agora eu vou apagar, né? Espero que vocês tenham anotado aí qualquer coisa. A aula está sendo gravada, depois dá para anotar na apostila. Terminando também as gravações e eu enviando para o YouTube, eu vou mandar para vocês essa imagem para que vocês possam ter, né? Quem quiser imprimir aí em casa. E eu vou agora fazer a letra B. Então, vou apagar aqui, ó. Lembrando que estamos na página 51 da apostila. Então, a professora agora vai apagar essa imagem e vou puxar a letrinha B aqui. A B já vem as duas direto, tá? Vem a B e a C. Mas não tem problema, a gente amplia aqui, ó. Opa, vamos começar primeiro com a letra... Ah, não é B, é com outro arco, né? Então, agora, o arco, porque tem A e B de novo, ó. O arco agora é de 225. 225 é um arco que está no terceiro quadrante. Então, vamos ver o que ele pede, né? Vamos achar aqui, deixa eu destacar ele na cor vermelha, o 225 lá no meu círculo trigonométrico, olha só. O 225 tá aqui, ó, tô destacando ele para vocês com a minha flechinha na cor vermelha, tá? E aí, olha o que ele pede. Marque na circunferência o ponto P. O ponto P, ele é simétrico à extremidade do arco de 225 em relação à origem, tá? Em relação à origem, é em relação a esse ponto que tá no meio aqui, ó, que eu destaquei na cor vermelha. Esse daqui é a origem lá do meu plano, né, trigonométrico. Alguém consegue me dizer quem é simétrico a ele? 45, prof. 45, muito bem, Gabriela. Olha só, o 45 tá aqui, ó, tá? Esse daqui será o meu ponto P. O que é ser simétrico? Depois eu até apago essa parte, ó. A distância que a gente tem do 225 até a origem é a mesma distância da origem até o 45. Ser simétrico é isso, é ter a mesma distância de um para o outro, tá? Então, eu vou zerar aqui, essa parte que eu acabei de fazer. Então, já fiz o que ele pediu. Lá na minha circunferência, em destaque, tem o 225 e tem o ângulo 45, que é simétrico em relação à origem, e ele pediu para marcar um ponto P ali. Aí ele fala, olha, a medida do arco da primeira volta positiva com extremidade em P é o 45. Então, ó, a Gabriela acertou, né? 45. Quais são as relações entre o seno, o cosseno e a tangente do arco de 225 e do arco de 45?
Então, assim como eu fiz no exercício anterior, eu vou anotar o seno, cosseno e a tangente, primeiro do ângulo de 45 e depois do ângulo de 225. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou anotar o seno de 45 graus. Depois, o cosseno, outra com 45 graus. E depois, a tangente de 45 graus. Vamos lá. Vou pegar minha caneta marca-texto, tá? Vou pegar aquela rosa bonita e vamos lá. Vamos relembrar. Seno. Seno é a linha em pé, é o eixo Y, tá? Então, eu venho aqui, ó, e eu vou projetar o ângulo de 45 graus lá no seno. Olha, os alunos acordando. Deixa eu autorizar a entrada aqui. Deixa eu ver quem é. Pronto, pronto. Já autorizei. Então, olha só, quando a gente projetou, né, o ângulo de 45 graus lá no círculo trigonométrico, eu encontrei raiz de 2 sobre 2, tá? Agora, eu vou procurar o cosseno de 45 graus. Cosseno, linha horizontal, linha deitada. Então, eu vou projetar aqui na linha deitada. Olha só a minha caneta marca-texto, ó. Chegou lá, ó, raiz de 2 sobre 2 também, né? Tem até aquela famosa musiquinha que a gente canta aí, né? Então, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. E, para finalizar, eu vou anotar tangente de 45. Gente, não se esqueçam, a tangente é essa linha aqui, ó, que é paralela, tá? Então, eu tenho que levar e vou projetar até lá. Olha, o 45 graus projetado lá na tangente dá 1. Ok? Então, seno, cosseno e tangente do ângulo de 45 graus. Agora, eu vou anotar o seno de 225, o cosseno de 225 e a tangente de 225, ok? Vamos lá. Eu vou trocar a cor da minha caneta marca-texto, vou trocar para verde, né? Quem é o seno de 225? Lembre-se, pessoal, linha do seno é a linha em pé, o eixo Y. Então, ele vai projetar aqui, ó. Olha lá quanto que deu. Menos raiz de 2 sobre 2. Então, venho lá, ó, menos raiz de 2 sobre 2. Depois, ele vai determinar, né, o cosseno. O cosseno é a linha deitada, o eixo X, o horizonte. Então, ele vai projetar lá no cosseno, ó. Vai dar menos raiz de 2 sobre 2. Menos raiz de 2 sobre 2. E, por fim, nós temos a tangente, tá? A tangente tem que ser projetada lá no eixo azulzinho. Essa dá um pouquinho mais de trabalho. Eu vou fazer na cor amarela, para não ficar muito risco aqui, ó. Então, eu vou levar o ângulo de 225 lá na minha projeção, ó. Tô fazendo uma corzinha amarela, ó. Passou pelo de 45 e chegou aqui no mesmo valor da tangente, deu igual a 1, né? E assim determinamos o seno, cosseno e a tangente do ângulo de 45 e do ângulo de 225. Pergunto, existe alguma relação entre eles? Sim, são os mesmos valores, só muda o sinal de positivo e negativo, de acordo com o quadrante. Isso, muito bem, Gabriela. Então, são os mesmos valores, como a gente viu, né? Só que muda o seno e o cosseno, né? Que são negativos por serem aí do terceiro quadrante. Muito bem, certinho, tá? E aí, para a gente finalizar, eu vou subir um pouquinho a minha imagem aqui, né? O bom que sobe tudo junto. E aí, eu vou finalizar com vocês o arco de 300 graus, tá? Só vou apagar essa monte de risco que eu fiz aqui. Pronto, apaguei. E nós vamos falar agora do arco de 300 graus, tá? Primeiro passo, deixa eu achar o 300 graus aqui, ó. Ele tá aqui, ó, 300 graus. Tô fazendo uma flechinha nele para que vocês possam visualizar, tá? E aí, olha o que ele pede. Marque na circunferência o ponto P, simétrico à extremidade do arco de 300 em relação ao eixo X, tá? O eixo X é esse daqui, ó.
quem é o ângulo simétrico aos 300 graus no eixo X? Quem pode me dizer quem é o simétrico dele? 60. 60, muito bem, ó. O eixo X está aqui, né? O 60 está lá em cima, ó. Ó quem é simétrico, ó. Esse é o meu ponto P, né? Lembrando que, né, eu vou apagar depois, a distância do 300 até o eixo X é a mesma distância do 60 até o eixo X. Essa distância é exatamente igual, tá? Agora, gente, nós vamos fazer daquela mesma forma, tá? Nós vamos achar o seno, o cosseno e a tangente do arco de 60 e do arco de 30, tá? Então, vamos lá, vou anotar aqui, ó, o seno de 60 graus, o cosseno de 60 graus e a tangente de 60 graus. Vamos lá, tá? Caneta marca-texto, pegar aquela minha vermelhinha, tá? 60 graus, seno, tá? Seno, linha em pé, é o quanto ele projeta aqui na linha em pé, olha só. Raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Agora, eu vou no cosseno, cosseno, linha deitada, linha... Vamos ver quanto ele projeta lá, ó. Mais meio, né? Como eu disse, tem aluno que gosta de anotar 0,5 ou 1 sobre 2, tanto faz, né? Forma decimal, forma fracionária. E para a gente finalizar, né? Eu preciso anotar a tangente de 60 graus. Olha só, projetando lá no eixo da tangente, né? Os 60 graus, eu encontro o raiz de 3. Então, raiz de 3 é a tangente de 60 graus. Assim como eu fiz no outro caso, agora eu vou anotar o seno de 300, o cosseno de 300 e a tangente de 300, tá? Seno, o cosseno e a tangente, tá? Vamos lá. Vou trocar a minha caneta marca-texto, vou mudar para verde, né? Quem é o seno de 300 graus? O 300 está aqui. É a projeção lá no eixo Y. Olha só, estou fazendo na cor verde, tá? Estou projetando ele lá no eixo Y. Então, é menos raiz de 3 sobre 2. Então, menos raiz de 3 sobre 2. Agora, eu vou procurar o cosseno. Cosseno é o eixo X, linha horizontal. Então, a Pro vai lá em cima, ó. Projetei lá em cima, ó, é o mesmo valor, né? Pode ser 0,5 ou 1 sobre 2. E finalizamos com a tangente. Tangente vou fazer na cor amarelinha, que não dá para fazer, não. Olha aqui embaixo. Olha só, projetando aqui na tangente o ângulo de 300 graus, aqui embaixo, ó, menos raiz de 3. Pergunto novamente, existe relação nesses valores? Alô, alô, gente? Existe alguma relação entre esses valores? Sim, Pro. Sim, muito bem. Qual é essa relação? São os mesmos números, só muda por conta do quadrante, se é positivo ou negativo. Muito bem, Gabriela, muito bem. Então, os valores são exatamente iguais, né? Como a Gabriela falou aí, muda só, por exemplo, a tangente, que fica de positiva, fica negativa, e qual mais que trocou? O do seno também, era, né? E aí, tudo isso é por conta do quadrante que está localizado esse número, tá? Dúvidas até aqui? Dúvidas? Não, Pro. Então, tá bom. Agora, infinidade de exercícios que desenvolve esse conteúdo, tá? Só para deixar claro para vocês, depois, né, quem quiser olhar a apostila, na página 52 tem um resumo de tudo que eu passei para vocês agora, de todas essas relações aí, como a Gabriela foi falando, a hora fica positiva, a hora fica negativa. Então, na página 52 tem um resumo, na 51 tem explicação e na 52 tem o resumo, tá? Agora eu vou trocar minha tela, porque aí agora tem os exercícios, então até aqui foi a explicação.
Deixa eu achar aqui a parte 2. Parte 2 da aula de hoje. Olha só, esses são todos os exercícios que a gente trabalha aí, o círculo trigonométrico, né? Eu vou pegar o primeiro, que está aqui, em destaque, primeiro e o segundo. Deixa eu só abaixar um pouquinho esses dois aqui. Opa, abaixei a tela toda. Só vou abaixar um pouquinho esses dois aqui. Depois eu organizo para a próxima aula. Isso. Olha só, vou ampliar aqui, tá? Esses exercícios aqui, 1 e o 2, eles encontram-se na página 52 da apostila. Então, em cima, na página 52, tem um resumo, né? E depois, logo abaixo, tem o exercício 1 e 2, né? Na primeira, é um exercício bem simples, é de relacionar, tá? Então, a gente tem que relacionar aí, né? Vou pedir para que a gente comece pelos que vocês já bate de cara aqui e consegue encontrar, tá? Por exemplo, o cosseno de 210. Só me digam uma coisa. Ai, tem pessoas aguardando no lobby. Peraí que tem alguém que acordou agora. Calma aí um minutinho. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ampliar meu círculo. Para vocês poderem enxergar bem. Aí, acho que ficou bom o tamanho. Ó, eu vou começar com o ângulo, tá? Deixa eu ver qual que tá. De 210. Vamos lá. Aqui. Vamos começar com o A. 210. 210, né? Olha só. Estamos aqui na letrinha A. 210, cosseno de 210. Então, 210 está aqui, ó. Estou fazendo ele na destaque na cor preta, lá embaixo, no meu círculo trigonométrico. É só isso que eu quero saber, se vocês conseguem enxergar qual seria o cosseno de 210. Sim. Sim? Muito bem. Qual é o cosseno, então, de 210, já que vocês conseguem enxergar aqui na minha imagem? Menos raiz de 3 sobre 2. Menos raiz de 3 sobre 2. Muito bem, tá? Então, o que de repente, que a gente pode fazer? Vocês, né, olharem esses valores, né? Vamos olhar aí. Será que o seno de 30 vale menos raiz de 3 sobre 2? O que vocês acham? Não. Não, de 30 dá para enxergar aqui, né? Então, olha só, o 30 graus está aqui, né? Quem que seria o seno de 30 graus? Ó, é o meio, tá? Então, eu até já vou anotar aqui, ó, que isso daqui vale 0,5 ou 1 sobre 2, né? Então, o cosseno de 210 não se relaciona aqui com esse. O de 200, o cosseno de 10 graus, ainda não vamos comentar sobre ele. Nem o de 30. O de 30 a gente pode comentar, né? Menos cosseno de 30. Podemos comentar. Menos, vai manter, que é da fórmula, né? E qual seria o cosseno de 30? Ó, vamos aproveitar que o 30 já está em destaque aqui, ó. O cosseno de 30, ó, menos raiz de 3 sobre 2, ok? E aí, o que a gente consegue matar logo de cara aí? Que letrinha que eu tenho que pôr aí? O A. O A, olha só. Já resolvemos uma, ó. Letrinha A aqui, tá? Dúvidas até aqui? Não. Não? Então tá bom. Eu vou limpar esses dois aqui. E vamos para o próximo. Agora é a tangente de 315. 315, olha. O 315 tá aqui, tô destacando na cor preta. A tangente dele é essa projeção aqui, ó. Então, é menos 1. Opa, menos 1, tá? A gente já sabe que não é essa primeira, não sei se é essa, né? Agora, olha o que pode acontecer aqui, ó. Seno de 70. Eu tenho esse ângulo de 70 graus aqui no meu círculo trigonométrico, ele é um ângulo notável? Não. Não, então ainda não tem como falar nada sobre ele. Aí depois a gente vai
utilizar aí a calculadora, tá? Mas olha só, o próximo eu tenho, olha lá, menos da fórmula, a tangente de 45. Então, eu já posso pôr menos aqui e buscar essa tangente de 45. Olha, 45 tá aqui, ó, tô destacando na cor preta, tá? Olha lá ele lá numa flechinha. Quanto valeria a tangente dele? Ela tá lá em cima, então valeria 1. Opa! Acho que a gente consegue relacionar mais alguma coisa aí, não consegue? Sim. É B. É B aqui, muito bem. Fechamos mais um. Agora, eu vou zerar lá a minha lousa. E o próximo é seno de 150 graus. Olha só, seno de 150. 150 foi um que a gente trabalhou. Olha ele lá, ó. Estou destacando aqui, ó. A gente falou sobre o 150. Eu quero o seno dele. O seno é a projeção aqui, ó, tá? Meio, 0,5. Consigo relacionar essa informação? Sim. Sim, muito bem. Então, olha só onde que ela tá. Tá aqui em cima, ó. Né? Já temos 3 aí. E aí, né, nós vamos chegar à hora de usar a calculadora, tá? Não tem, né, lá no meu círculo trigonométrico, esses ângulos que estão abaixo, o 260 e o 340, né? Porque eles não são ângulos notáveis. Dica aí. Caso, de repente, lá no vestibular, ele não trabalhe com os ângulos notáveis, esses ângulos, eles precisam dar essa informação para vocês, tá? Na nossa calculadora, tenho a tecla do seno, que é o sin com N de navio, tá? Vou digitar lá o seno de 240 graus. E vou fechar aqui meu parênteses. Então, vou anotar 2 casas depois da vírgula, tá? Digitando aqui na minha calculadora, isso dá menos 0,87, aproximadamente, tá? E até ele aparece na minha calculadora, menos raiz de 3 sobre 2, tá? Menos 0,87. E aí, né, eu vou relacionar, pode ser menos cosseno de 10 ou pode ser seno de 70. Vamos lá. Cosseno, na calculadora também tem o cosseno de 10 graus. Como tem um menos aqui na frente, vai ficar menos, que é da minha fórmula, 0,98. Opa, então não relaciona aqui, né? Provavelmente é esse. Vamos digitar aqui. Ô, Priolo, Diga. você calculou errado, você falou que você calculou o seno de 240, mas é 200. Ai, obrigada, Gabi, obrigada. Dá sim, né? Obrigada, Gabi. Tá vendo? Olha, nada como ter vocês aqui. Eu falei 260, mas digitei 40, foi isso, acho? Isso. Ah, foi isso mesmo. Muito obrigada, Gabi. Opa. Menos 0,98. Eu vou falar aquela frase de praxe, só para ver se vocês estavam acordados. Vamos lá, ó, letrinha D, tá? Então é relacionar. Muito bem. E para a gente finalizar, cosseno de 340. Opa, digitei 340. Vou anotar 2 casas depois da vírgula. Dá 0,94, né? E aí eu vou digitar aqui o seno de 70, né? Também dá 0,94, e aí eu relaciono aqui. Alô, alô, não durmam, bom dia, eu sei que tá um friozinho aí. Tudo bem até aqui, gente? Então tá bom. Agora eu vou fazer o comecinho do exercício 2, dessa mesma página 52, que não vai dar tempo de terminar agora, né? Mas eu vou fazer aqui com vocês, eu vou eliminar essa página 52. Olha só, determine o valor do seno de 1.200 graus. Olha mais gente acordando aí. Pergunto, no meu círculo trigonométrico, eu tenho o ângulo de 1.200 graus? Não. Não. Quando acontecer isso, eu preciso trazer esse 1.200 graus para a primeira determinação positiva. Como é que eu acho a primeira determinação positiva do ângulo de 1.200 graus? Dá para dividir por 360?
pode dividir por 360, é uma saída, né? E anotar o resto, ou pode ir subtraindo 360 até chegar num valor menor que 360. Eu vou usar aqui a subtração, tá? Então, se eu tirar 1.200, eu tirar 360, eu vou encontrar seno de 840, tá? 840 menos 360, eu encontro o seno de 480. E, por fim, eu pego 480, subtraio 360, encontro o ângulo de 120 graus, né? Como a Gabriela falou, se eu tivesse dividido, seria 3 vezes, né? E o resto seria 120. Lembrando que não pode cortar o zero. Então, todos esses ângulos aqui, eles têm o mesmo valor de seno e de cosseno, tá? Aí, eu vou lá no meu círculo trigonométrico. Opa, tem mais gente acordando aí, né? Eu vou lá no meu círculo trigonométrico e vou encontrar os 120 graus. Ó, tá aqui. Vou marcar aqui para vocês. Deixa eu só autorizar alguém entrar aqui. Um minutinho. Tá? Já autorizei. Entrou. E eu vou anotar o seno de 120. Então, olha só. Eu tenho aqui no meu círculo trigonométrico, o 120, ó, estou destacando numa flechinha, tá? E aí, eu vou achar o seno. O seno é a linha vertical. Olha lá a projeção do seno, ó. Menos não, raiz de 3 sobre 2, sem ser menos. Então, raiz de 3 sobre 2. Vou anotar aqui, ó, raiz de 3 sobre 2, tá? Então, lembre-se, se o ângulo for maior do que aí o 360, eu tenho que trazer ele para a primeira determinação positiva. Tudo bem até aqui, galera? Alô, alô? Turminha? Tudo bem, Bruno. Então, tá bom. Seguinte, agora eu vou dar a pausa, tá? Eu vou dar um tempinho, porque eu gostaria que vocês tentassem descobrir qual é esse cosseno do 2.385 e qual que é essa tangente de 1.410. Quando a gente voltar, eu vou fazer a correção dessas duas para vocês. Certo? Certo. Então, vou parar um pouquinho de compartilhar minha tela. Vou parar a minha gravação.